Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Preparados pra gente fazer a questãozinha? Você que é fã de Harry Potter, ele caiu no Enem, em algum momento ia aparecer esse icônico livro, esse icônico filme, vem aqui com a gente. Vamos ver o que ele falou. Teve gente que falou pra mim que se negou a errar a questão do Harry Potter. De tão fã que era, falava, essa eu tenho que fazer. Pode ser difícil, mas eu vou fazer. Olha só, nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle, que é o nosso Lord Voldemort, eu também sei, gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais... Aqui que a galera se perdeu, hein? De modo que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. Gente, o que é intercalada? É um sim, um sim, um não. Ou seja, uma vogal, uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal, uma consoante. Essa é a ideia de intercalar as posições. Tranquilo? Aí olha o que ele fala. E sem considerar o espaçamento entre as letras. Ou seja, eu sei que nessa frase você separa, mas ele queria como se isso aqui fosse um único anagrama. Nessas condições, o número de anagramas formados é de... Gente, eu queria tanto resolver essa questão sem nenhuma fórmula de análise combinatória contigo. Será que dá? Vamos tentar? Olha só que legal. A primeira coisa que você tinha que notar na questão é a quantidade de vogais e consoantes. Gente, vogais, vamos contar, ó. O I, o A, o O e o E. Pô, só tem 4. Então, esse anagrama, ele era formado por 4 vogais, tá? Então, 4 vogais. E, vamos contar as consoantes? Ó, M, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 2 T's, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. E 5 consoantes. Aí tem um problema. Não sei se você se ligou. Mas se eu tenho mais consoantes do que vogais, a única maneira de deixar a coisa intercalada é se eu começar pelo que tem mais. Que se eu começo por vogal, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vai faltar espaço no final, a coisa não vai fechar. Então você era obrigado a começar por consoante. Galera, olha só, eu vou colocar aqui, tá? São 9 tracinhos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Como eu falei para vocês, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal e consoante. Lembra que eu falei que por ter mais consoantes, a única maneira de intercalar é começar por consoante e também terminar por consoante? Que aí você bate exatamente a quantidade de letras à disposição que eu tenho. Agora vem comigo, vamos colocar por PFC quantas possibilidades você tem? Gente, primeiro vamos de vogal, tá? Quantas vogais eu tinha? Eu tinha 4, então aqui no campo de vogais eu coloco 4 possibilidades, ok? Na outra vogal, deixa as consoantes em off por enquanto. Na outra vogal, eu tenho só 3, porque lembra que uma eu já usei lá na frente? Depois, o outro campo de vogal, 2 possibilidades, e depois uma possibilidade. Ó, tranquilo até agora? Gente, vamos de consoante agora. Consoante, você tinha 5. Então aqui eu vou até usar uma outra cor, tá? 5 possibilidades, depois 4 possibilidades, depois 3 possibilidades, 2 e 1. A minha pergunta é, ao invés de multiplicar e fazer essa contaiada toda, você vê que o Enem nas alternativas colocou respostas diferentes? Ele usou uma simbologia, né? Se você não está acostumado, esse ponto de exclamação chama o que mesmo? Fatorial. Fatorial de um número, por exemplo, o que é 9 fatorial? É 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, até 1. Você consegue enxergar aqui nessa multiplicação? Tem que separar pelas cores. Você tem fatoriais de alguns números? Por exemplo, nas vogais, você vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 4 fatorial. Então daria 4 fatorial. Vezes, nas consoantes, você tem 5, 4, 3, 2, 1, esse número seria 5 fatorial. Gente, um cuidado que você tem que ter, tá? Essa resposta, ela até marca na letra B, mas você está ignorando uma coisa, que é o seguinte, eu sei que talvez no vídeo você estava meio angustiado com uma coisa, que era nas consoantes. Você falou assim, Pio, você não tem 5 consoantes, porque o T é repetido. Como é que você conta 2 vezes? Aí que a gente vai acertar. O T, ele é a mesma letra. Então, se eu colocasse um T aqui ou um T aqui, daria o mesmo anagrama.
Se eu trocasse eles de posição, isso estaria gerando a mesma coisa. Ou seja, você contaria 2 vezes o mesmo anagrama, quando essas 2 letras trocaram de posição. Então, para corrigir esse fato de ter contado, de ter uma letra repetida, você teria que basicamente vir aqui e dividir o resultado por 2, tá? Então, qual seria a resposta oficial da questão? Nosso gabarito, letra E. Gente, uma coisa, tá? Eu optei por resolver essa questão por PFC, por princípio fundamental da contagem, porque eu acho que é mais fácil. Mas ela caberia também por uma fórmula de permutação. Se você pensou em fórmula de permutação, tá certo. A ideia é, você faz a permutação das 4 vogais, permutação de 4 é 4 fatorial, e depois das 5 consoantes. Só que das 5 consoantes é uma permutação com repetição. E permutação com repetição, você tem que, na fórmula, né, você tem que olhar assim, o T repetiu 2 vezes. Então ficaria 5 consoantes com 2 repetições. 5 fatorial sobre 2 fatorial. Só que 2 fatorial é 2. Basicamente, a fórmula de permutação, ela é originada do PFC, galera. Tá? Então dava sim para fazer essa questão por PFC também. Conseguiu entender? Um beijo para todos, principalmente para os fãs de Harry Potter, e a gente se vê numa próxima questão. Tchau, gente!